Olá, tudo bem com você? Quem nunca conheceu alguém que pediu um empréstimo no banco e se complicou com os juros que teve que pagar depois? Hoje o nosso bate-papo é justamente sobre isso. Vamos entender por que os juros bancários são tão altos no Brasil e como lidar com eles. Acompanhe a entrevista com o professor da USP, Michael Forger, que vai explicar tudo para a gente sobre os juros que são cobrados pelos bancos. Michael, quem nunca, fez um empréstimo no banco e no fim das contas se deparou com aquele juro abusivo, né? E aí teve que pagar o juro, não teve como escapar. Antes da gente conversar um pouquinho sobre os juros bancários, eu gostaria de entender por que os juros bancários são tão altos no Brasil. Bom, para isso tem vários motivos. Na verdade, não é só um fator. Tradicionalmente, os juros eram muito altos no Brasil no passado. Nos últimos anos, a situação melhorou um pouco, mas ainda não está completamente satisfatória. Então, entre os motivos para os juros altos é a necessidade do Estado fazer altos empréstimos. O Estado faz muita dívida no Brasil e, normalmente, quando tem muita demanda, né, o preço sobe. O juro é o preço do dinheiro. Se você empresta um dinheiro, você paga um preço por isso. É um tipo de aluguel, você poderia dizer, do mesmo jeito que você paga um aluguel para usufruir de um apartamento ou de uma casa que pertence a outra pessoa, você paga juros para emprestar e fazer uso do dinheiro de outra pessoa ou de outra organização. Então, e aí é sujeito a demanda e procura e oferta. E a demanda é muito alta no Brasil e a dívida pública faz uma grande contribuição a isso, tradicionalmente. Por isso que é tão importante, então, que as pessoas, quando vão fazer um empréstimo, avaliem a taxa de juro, né? Muita gente Sim. olha, de repente, só quanto vai pagar de parcela, né, desse Sim. empréstimo, mas não avalia quanto de juro ela está pagando. Não, isso é verdade. E principalmente com o juro composto que se usa no Brasil, assim como em quase todos os países do mundo, o juro, a contribuição do juro cresce muito com a duração do contrato. Quer dizer, a parte que você paga em juros, ela cresce astronomicamente em contratos de longa duração. E o que eu não entendo e que deveria ser feito, e é feito em alguns países, é que as instituições financeiras deveriam oferecer taxas de juros degressivas, como a duração do contrato. Por exemplo, a taxa de juros para um contrato habitacional, ela é menor do que para um empréstimo no cheque especial, que é de curtíssimo prazo, por exemplo, né? E isso está certo. Mas, mesmo assim, às vezes, a gente tem que fazer os cálculos e ver quanto que a gente realmente paga no final a mais do que o capital originalmente emprestado. E mais longo o contrato, pior esse desencompasso. Então, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né, Michael, Sim. em que muitas pessoas tiveram redução de renda, tiveram que recorrer a empréstimo, né, não conseguiram escapar disso. Então, nesse momento, né, uma taxa de juro mais baixa ia beneficiar muita gente, né? Absolutamente. Nós estamos incorrendo numa fase, por causa da pandemia, de endividamento muito crescente, tanto do Estado, só o governo federal teve que emprestar em torno de 700 bilhões de reais no ano passado e neste ano para o combate à pandemia. E esse dinheiro tem que ser buscado no mercado e isso vai empurrar os juros para cima, isso não tem a menor dúvida, infelizmente. Então, atrair capital de fora com bons investimentos, certamente é uma necessidade maior do que nunca.
A gente sabe que quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente recebe um contrato. É importante ler esse contrato também para ver se essa taxa de juros está sendo aplicada de verdade. Tem alguns dados essenciais nesses contratos bancários que a gente tem que prestar muita atenção. É claro que a gente raramente tem capacidade de ler o contrato inteiro, exceto se for advogado, né? Mas o consumidor comum não tem condições de olhar tudo isso. Então, ele tem que ser seletivo. Mas ele deveria olhar para a taxa de juros e para a questão se o contrato especifica qual é a forma de capitalização dos juros. Existe o regime de juros simples, onde essa capitalização não ocorre ao longo do contrato, só no final. E existe o juro composto, e aí tem capitalização mensal, capitalização diária, etc. E isso encarece muito o contrato, a longo prazo principalmente. No momento, eu estou estudando, eu sou matemático, né? Professor da USP em matemática aplicada. E a matemática financeira é parte disto. Então, eu estou estudando, no momento, uma teoria de juros simples que está mal desenvolvida. Mesmo do ponto de vista da matemática, não existem modelos bons para isso, para lidar com o dia a dia. Que o dia a dia inclui questões como refinanciamento de um contrato no meio do caminho, abatimento de parcelas no final, coisas assim, alterações ou consequências de não pagamento de parcelas por causa de dificuldades financeiras. Então, muitas vezes, um contrato destes, ele desvia da trajetória do desenvolvimento do saldo devedor, inicialmente programado. E esses desvios são difíceis de tratar do ponto de vista matemático. E então, eu estou trabalhando nisso no momento para melhorar as ferramentas que estarão à disposição, tanto das instituições como dos clientes no futuro, para fazer contratos mais sofisticados e que ajudem as pessoas a economizar dinheiro. A gente sabe que o mundo ideal, o mundo perfeito seria não precisar de empréstimo, né? Justamente por causa dos juros. Mas para quem, nesse momento, está precisando de um empréstimo, qual que é a sua dica, né, para essa pessoa? Você já falou aí a diferença do juro simples e do juro composto. É ficar atento a isso? É fazer conta mesmo? Olha, eu vou ter condição de pagar, esse juro está muito caro para mim, não vou conseguir, é melhor uma outra alternativa. Qual que é a principal dica? A principal dica no momento, na prática, é sempre fugir dos contratos com juro mais alto. Então, se você consegue fazer um refinanciamento com uma taxa de juros mais baixa, você vai economizar dinheiro. E se você tem um dinheiro sobrando, então uma ótima ideia para economizar juros é abater parcelas no final do contrato. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu tive um contrato que está com um financiamento de 6, 7 anos, com a parcela pela tabela Price de R$6.000, e a pessoa tinha um dinheiro extra sobrando e conseguiu abater as últimas parcelas lá que ela ia pagar daqui 6, 7 anos por menos de R$1.000. Então, pagou-se 6 parcelas com dinheiro que daqui 6, 7 anos pagaria uma parcela. É aí que você economiza dinheiro, e bastante. Porém, só no futuro. Isso é só uma opção viável se você realmente consegue pagar as prestações e tem um extra que você pode usar. Então, mata parcelas no final do contrato. Isso é a melhor dica que eu posso dar no momento. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do HIT Notícias. A gente se vê.